Salve senhoras, senhores, senhoritos e moçoilas, seu amigo Ruacho na área. Se derrubar, eu acho que eu já contei essa piada. Eu tô ficando bem repetitivo. Desse jeito eu vou ter que colocar claquete nos meus vídeos. Assim alguém vai rir, né? O desviado criou vergonha na cara e voltou pra igreja. Agora preciso dar um nome melhor para esse vlog. Eu já pensei em vários nomes, desde vlog do congregado, não! Vlog do Ruacho, quase batizei de vlog do ex-desviado, mas acho que de ridículo por aqui já basta eu, né? Certamente que sim. Então, na falta de um nome melhor, em referência a esse canal, deixei esse nome mesmo, Área Vlog. É melhor do que nada. Para esse episódio, eu pensei em usar muitos temas, desde a materialidade das luminescências dos questionamentos enleáveis da transfiguração filosófica dos mártires vicários, até a insustentável marca indubitável dos fins e afins dos limiares. Cale-se, você me deixa louca! Tá bom. Como eu não conseguia chegar a uma decisão, então resolvi falar de um mal que tem assolado as igrejas. Esse mesmo que vocês estão pensando, as panelinhas. Eis aí um modo muito eficiente de fazer com que as igrejas não cresçam. A única ferramenta melhor do que essa, ao meu ver, é aquela tal do desânimo, ou marasmo, ou apatia, mas é tudo a mesma coisa. Fala, não me diga! Na época da minha conversão, eu só não deixei esse negócio de ser crente por causa daquele fogo do primeiro amor. Eu não tenho muita saudade do meu tempo de novo convertido, cheirando a leite, 18 aninhos de idade, totalmente inexperiente no meio evangélico. Nos primeiros dias eu fui tratado até bem, mas 2 ou 3 reuniões de jovens depois, ninguém mais me dava bola. Foi aí que eu comecei a sacar que havia 2 tipos de jovens crentes naquela época. Hoje não deve haver mais isso. Tinha os adolescentes e jovens que foram criados dentro da igreja e os que tinham nascido no mundão mesmo e depois, já grandões, se converteram, o que era o meu caso. Os nascidos na igreja conheciam as salinhas, as manias dos pastores, sabiam até onde e como ocultar as brincadeirinhas dele. Aquelas brincadeirinhas tipo beijar na boca, falar mal da vida alheia e trollar os coleguinhas. Eu sempre fui muito reservado, me turmar na turma nunca foi fácil pra mim. Minha timidez era tanta que nas poucas vezes que alguém me cumprimentava eu nem sabia o que responder. No meio deles eu entrava mudo e saía calado. Eles, na maior parte do tempo, falavam dos acampamentos que eles fizeram, visitas a outras igrejas, eventos que já participaram, dos amigos que não estavam mais no ministério, da rua, da chuva, da fazenda, e eu me senti isolado numa casinha de sapê. Esse palhaço não tem graça. Tentem imaginar o quanto isso era empolgante pra mim. É mesmo? Às vezes eles saíam dos cultos e iam fazer um lanche e eu nunca tinha dinheiro. E mesmo que eu tivesse, ninguém me chamava pra ir junto e eu nunca fui cara de pau bastante pra pedir pra ir também. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Com o tempo eu fui entendendo que não precisava ir na frente na igreja sempre que tivesse um apelo. Toda vez eu ia. Fui aprendendo que depois da primeira vez que eu fui à igreja, eu não era mais visitante. A hora que as palmas da mão devem estar para cima para receber aquela bênção apostólica, na vertical para interceder, para adorar. Depois eu aprendi o que era intercessão e o que era adoração. Eu aprendi também que só podia tomar a ceia depois de batizado e que eu não podia cantar músicas seculares dentro da igreja. Depois eu mudei de cidade e fui congregar em outro lugar. Lá eu tinha parentes e por isso eu fui bem recebido e minha entrada foi até mais fácil. Mas nessa altura do fato eu já tinha pegado a manha do jogo e ficou mais fácil entrosar com aquele povo. Mas com o tempo eu comecei a notar que sempre havia aqueles que eram mais privilegiados. Os que participavam de todas as peças teatrais, coreografias, eram chamados para fazer passeios, ganhar homenagens, cantar parabéns no aniversário. Novamente eu era esquecido. Nem sempre. Mas eu ficava me perguntando, por que fulano de tal está em todas e eu só entro onde ninguém mais quer ir? Tipo, vamos colocar alguém para fazer a faxina. Não tem ninguém. Então vamos colocar o José Martins. Meu nome é José Martins, né? Eu acho que é só um apelido. Vamos em frente. É dureza, mano. Quem não é cara de pau e vai entrando sem pedir licença, sofre. Mas uma coisa eu percebi. Muita gente, tão ou até mais tímida que eu, estava sempre participando de todas as programações da igreja. E coincidentemente, ou não, era amigo de algum líder, de algum obreiro ou alguém mais elitizado. E é que vocês não entendem, né? Elitizado. É a verdade, não minto. E os grupinhos passavam por todas as áreas estratégicas da igreja. Começando pelo grupo de
louvor e vou te falar, viu? Aquele ar de estrela do rock, fazendo aqueles floreios bestas, enfiar acorde onde não existe, fazer aquela virada mais de bateria, essas coisas que mais enfeiam a música do que embelezam. E a hipocrisia era maior nos cânticos de comunhão, quando as pessoas cantavam "Somos corpo", e assim bem ajustados, e depois que acabava o louvor eles passavam por cima de quem ficava na frente deles. Ainda bem que isso só existia nessas igrejas. E tinha o grupo de departamento de casais, os corais de senhoras, ministério de senhores, tinha o grupinho dos professores de escola dominical. Aliás, como o crente gosta de liderar, né? Basta um carguinho qualquer que pronto, todo mundo fica ativo, cheio de si, não aceita ser contrariado, e há de quem se levantar contra o ungido, porque isso atrai maldições terríveis. Todo mundo quer ser respeitado, todo mundo está ali para servir os seus aliados mais próximos. Quem não puxa saco vai ficando de lado até sair da igreja, ou ficar na igreja, mas só bater ponto e recolher-se à sua insignificância. Eu sempre tive aquela iniciativa de tentar incluir. Quando alguém novo chegava na igreja, eu já procurava enturmar logo, fazer a pessoa se sentir à vontade. Eu cobrava dos meus irmãos que fizessem o mesmo, mas eu vou te contar, crente só faz o que quer. Talvez por isso que eu tenha tanta raiva dessa expressão. É uma linguagem própria, um evangeliquez, é um monte de rituais. Eu nunca achei isso muito útil. Eu entrei na igreja quando eu era jovem, mas e um adulto? Quando ele se converte e encontra esse cenário, que imagem que a igreja está passando? As pessoas pregam que a salvação é individual, mas eu vou te contar. Quando uma pessoa ainda está aprendendo e está caminhando, é muito importante que ela seja abraçada. A salvação depende muito do ambiente que ela encontra. Nem todo mundo tem maturidade para saber lidar. Eu fui músico em todas as igrejas que congreguei. Em algumas eu já fui líder de adolescentes, líder de jovens. Tentei fazer diferença, mas com o tempo notei que muitos pastores não se importavam se uns e outros eram excluídos de um modo implícito e tal. Faltou muito apoio da igreja. Faltou visitar. Faltou se interessar mais. Aquela coisa de... Estou tão ocupado fazendo a obra de Deus que eu não tenho tempo para me importar com as pessoas. Mas quando você já é cristão, batizado e vai tentar congregar noutra igreja, como incomoda quando você é um rosto novo e alguns poucos te cumprimentam quando você é anunciado como visitante. E só, nas próximas vezes as pessoas simplesmente te ignoram. A vontade que dá é de não voltar ali nunca mais. A minha esposa, eu admiro isso nela, ela até que não se importa. Eu gostaria de ser como ela nesse ponto. Ela costuma dizer que o compromisso dela é com Deus, não com o homem. Mas eu acho difícil olhar para Jesus quando vejo pessoas conduzindo tão mal a obra que é dele. Afinal, o sangue dele foi derramado para a salvação de todos, e não só para os chegados dele, né? Chega aqui Pedro, chega aqui João, chega aqui Paulo, ei meus brothers, vou salvar vocês, e o resto corre atrás. Eu estou sentindo uma treta! Enfim, eu posso até não ser um exemplo de cristão, mas uma coisa eu sei, somos um mesmo rebanho. Então, para que servem essas panelinhas? Vamos criar vergonha na cara, povo de Deus, e ser povo de Deus. Paz.